Olá, meus amados, que Deus abençoe a tua vida poderosamente em nome de Jesus. O meu amigo Espírito Santo tem um breve recado para lhe entregar, para lhe deixar, para lhe dar. Eu quero que Deus fale forte ao seu coração, como ao coração de todos os que estão aqui. Boa noite, povo de Deus. Em nome de... Feche os teus olhos, curva a tua cabeça e diga: Senhor Jesus, eu decido sair daqui nesta noite cheio da presença do Espírito Santo na minha vida, em nome de Jesus. Faz a sua oração. Meu Deus, que a tua palavra fale, ó Deus, nesta noite ao nosso coração. Sim, meu Pai, que seja repreendido principados e potestades e toda a investida do mal, em o nome de Jesus. E você diga amém e aplauda Jesus bem forte então. Jó capítulo de número 30, versículo de número 20. Jó capítulo 30, versículo de número 20. Diz assim: clamo a ti, porém tu não me respondes. Vamos ler mais uma vez. Clamo a ti, porém tu não me respondes. Olhe para cá. Eu sei que essa pergunta que eu vou lhe fazer é muito fácil você me responder, porque nós já temos escrito na Bíblia Sagrada que, claro, que o nosso Deus não respondeu naquele momento, mas não deixou de responder lá na frente, porque nós já temos a história de Jó concluída. Nós sabemos que Deus virou o cativeiro de Jó, então nós já sabemos da resposta. Mas vamos fazer o seguinte: vamos olharmos para nós mesmos. Eu quero que você olhe para você mesmo. Vamos esquecermos aqui como foi que terminou a história de Jó. Então vamos fazer o seguinte: não vamos ficarmos naquele pensamento de que nós já sabemos como foi que a história de Jó terminou. Nós sabemos que Deus abençoou a vida de Jó 4 vezes mais. Então vamos colocarmos isso de lado. É uma pergunta pessoal, é uma pergunta para você, é uma pergunta pessoal. Veja que nós acabamos de ler aqui em Jó 30, 20. Clamo a ti. Quem é que está dizendo isso? Jó. Quem é que está clamando? Jó. E a quem ele está clamando? A Deus. E por que ele está clamando? Por conta da situação em que ele está passando. E que situação era esta? Situação esta que nós nunca jamais iremos passarmos por igual. Porque Jó sofreu em todas as áreas da sua vida ao mesmo tempo. Jó teve de perder seus filhos em um só dia. No mesmo dia, a Bíblia diz que Jó teve de perder tudo pelo que tinha trabalhado. Ficou sem nada. No mesmo dia, agora os credores vieram para lhe cobrar. E agora, como pagar se o que ele tinha foi levado tudo? Agora Jó, ele perde a saúde, porque ele está completamente doente, totalmente tomado por lepra, por enfermidade, por chagas. Agora ele já não tem mais o amparo dos seus amigos, porque todos os abandonam, nem dos seus parentes, nem familiares, porque todos também os abandonam. A sua esposa, que podia ser sua última esperança, chega para ele e diz: ainda retens a tua fidelidade com Deus? Amaldiçoa a Deus e morre. Agora, de repente, como a coisa não podia piorar, piora mais ainda, porque vem 3 muito amigos e insistentemente insistem de que Jó se acuse, de que Jó se condene.
Bem, se nós formos falarmos aqui acerca do sofrimento de Jó, você vai perceber que nenhum de nós jamais iremos passarmos pela totalidade do sofrimento que Jó passou. E por que nós não vamos passar por todos os sofrimentos ao mesmo tempo? Porque Jó as venceu em Deus. Você precisa entender uma coisa muito importante na sua vida. Para que você possa fechar um ciclo de sofrimento, em que talvez esse tipo de sofrimento não começou em você. De repente esse ciclo de sofrimento em que você sofre começou nos pais dos teus pais, ou até mesmo em seus pais. Por exemplo, você já parou para perceber? A Bíblia dá-se o nome de espíritos familiares, demônios, que atuam em uma determinada família, em que é de uma forma impressionante como eles atuam. Eles fazem com que aquela família se mantenha sempre no mesmo sofrimento e nas mesmas percas. Eu já tive de ter famílias que eu tive de lidar, cuidar e libertar. Eu já tive famílias em que o inimigo atuava era na área do suicídio. Coisa terrível, coisa horrível. Até que então a gente foi vasculhando, cavando, até que nós conseguimos entender de onde tinha começado. Não tinha começado naquela família presente. Tinha começado em famílias da mesma, mas famílias anteriores, como no caso dos seus bisavós. Na família de seus bisavós, teve pessoas que se suicidaram. E ali então o inimigo adentrou na família e agora estava destruindo aquela família, porque eles já vinham destruindo nessa área, não só agora, mas também nos antepassados. E graças a Deus que vencemos a batalha. Rompemos aquele ciclo do inferno, em que Satanás, o diabo, estava pintando e bordando. Tem famílias que é no alcoolismo. De repente você está casado, você tem seu esposo bebe, e você diz assim: meu Deus do céu, parece o próprio pai dele, que também era assim. Talvez não é o pai, talvez você diga, o avô dele era exatamente assim. De repente seja depressão, de repente a sua família, você já tem aquele conhecimento de que sempre sofreram com depressão, sempre sofreram com ansiedade. E aí de repente você agora passa pela mesma situação, ou está enfrentando na casa alguém da sua família que esteja passando. E você então fica naquele pensamento: como pode uma coisa dessa? Pois é, para que se possa fechar esse ciclo de sofrimento, não adianta você querer lidar com a carne. Não adianta. Você tem que lidar com o que é espiritual. Porque você não acha muita coincidência? Você não acha que é coincidência demais? Você às vezes parece que ainda não atentou para as coisas. Você não acha que é coincidência de que os pais dos teus pais tiveram depressão, e aí você então vai percebendo, vai fazendo ali um mapa, você vai fazendo um mapa geológico, você vai entendendo, e você chega ao definidor: espera ainda. É verdade. Então, para se quebrar esse ciclo do inferno, você tem que vencê-las em Deus. A Bíblia diz que Jó as venceu em Deus. E o que significa isso? Jó não procurou um plano B. Jó não procurou fugir da situação, não. Ele insistiu em Deus. Em Deus. Até que Deus lhes deu vitória. Um exemplo bom para você entender sobre isso é o que aconteceu com os homens que saíram do Egito. A Bíblia diz que Deus os tirou do Egito. A Bíblia diz que eles foram para o deserto, foram provados no deserto, foram reprovados no deserto, e a Bíblia Sagrada diz que foram sepultados no deserto.
Agora diz a Bíblia que os filhos desses que morreram no deserto tinham que continuar a caminhada. E veio sobre eles as mesmas provações que tinham vindo sobre seus pais. E eles também teriam morrido no deserto. Eles também seriam sepultados no deserto, se eles não as tivessem vencido em Deus. Eu lhe dou outro exemplo. Você não já percebeu a semelhança da tentação de Adão e Eva com a tentação de Jesus Cristo? É impressionante a semelhança. É impressionante que Satanás, ele não mudou o método, ele não mudou a maneira de tentar. Só que é interessante que o ciclo foi quebrado da maldição. Por quê? Porque assim como o pecado entrou no mundo pelo homem, Adão e Eva, a Bíblia diz que Jesus Cristo a quebrou ao meio, porque ele resistiu firme até a fé, até o fim, e ele as venceu em Deus. Isso aqui é muito importante. Macumba não desfaz macumba, só faz a coisa piorar cada vez mais. Você tem que entender que se você quer sair dessa situação que você está vivendo, você só pode vencê-las em Deus. Eu estou lhe dizendo isso porque a Bíblia está dizendo que Jó clamou ao Senhor. E quando nós lemos aqui, a Bíblia diz que Deus não lhe respondeu, Deus não lhe deu resposta. Claro, nós sabemos do que Deus fez logo após. Deus sim reverteu a situação de Jó. Mas a pergunta que eu faço para você nesta noite é esta: você permaneceria servindo a um Deus em que você clama e Ele não te responde? Eu quero que você olhe para você hoje. Eu quero que você olhe para você agora. E aí? Como é que fica? Será que você não começaria a colocar culpa em quem está ao teu redor? Do porquê da tua vida não mudar? Será que você não iria procurar colocar culpa em alguma coisa ou em algo para que você pudesse sair bonito na fita? A pergunta é muito simples. A pergunta é muito simples. Pessoas não pensam em abandonar a Deus. Pessoas não pensam em abandonar o seu chamado porque a vida está boa. Eu nunca vi ninguém abandonar a Deus, virar as costas, voltar para o mundo, porque a vida delas está só uma vida de milagre. Eu nunca vi. Eu nunca vi ninguém virar as costas para Deus e voltar às práticas que outrora vivia, porque a sua vida está lá vão ter. Eu nunca vi. Eu nunca vi pessoas voltarem ao despojadouro de lama, voltarem a ser quem eram, ou até tornar-se pior do que quem eram, porque a vida dessas pessoas estava um milagre só. Eu nunca vi ninguém abandonar o chamado de Deus para as suas vidas. Eu nunca vi pessoas pegarem e abandonarem o chamado de Deus, porque as suas vidas estão uma vida de milagre. Pelo contrário, se você chegar para pessoas assim, que abandonaram o chamado de Deus, disseram não para o chamado de Deus, é porque infelizmente essas pessoas estavam passando por tamanhas situações, por tamanhos problemas, em que sem elas perceberem, elas meio que depositaram em Deus a culpa de tudo pelo que estão passando. Irmão, isso aqui é muito sério. A pergunta é muito simples: você permaneceria servindo a Deus nesta condição, em que você clama e a coisa não muda? Você busca e você não acha, não encontra? Você bate a porta e a porta não se abre? Você permaneceria orando, jejuando, saindo da sua casa e vindo para a casa de Deus? Hoje nós temos nos tornado imediatistas. Quer dizer, se a resposta não for para agora, se Deus não nos responder hoje, é capaz de logo logo deixarmos a cadeira da casa de Deus vazia. E aí você chega para essa pessoa e pergunta: cadê você que não foi mais à igreja? A pessoa vai dizer, mentindo:
Não, é porque eu estou no corre-corre. E Deus olhando para a pessoa e vendo que ela está mentindo. Não, é porque eu estou no corre-corre, é porque esses dias eu realmente não tive tempo, e coisa semelhante a isto. E Deus olhando para a pessoa e sabe que Deus não se deixa levar por simples palavras que a pessoa fala. É interessante que você tenha essa resposta. Irmão, me perdoe, mas você tem que entender uma coisa: Deus não tende a nos negociar em bênçãos. Deus não é um negociador. Você precisa entender verdadeiramente que assim como Deus precisou trabalhar em áreas na vida de Jó, para que o cativeiro dele mudasse, muitas vezes Deus vai precisar também trabalhar na sua vida, para que a sua vida comece a ser abençoada. Às vezes, você sai da sua casa em busca de clamar por um filho, por uma filha, pelo marido, por uma esposa, por uma vida financeira. Bem, você sai da sua casa e você vai diante de Deus e a coisa não anda, a coisa não melhora, a coisa não flui, a coisa não desenvolve, e você fica naquele perguntar: por que não muda? Por que a coisa fica do mesmo jeito? Será que é porque você ainda não entendeu que Deus precisa trabalhar em você primeiro? Que Deus precisa trabalhar no seu coração, na sua natureza? De repente você é uma pessoa em que você não consegue ouvir sem antes não discutir. E às vezes você ora na igreja para que Deus transforme pessoas na tua família, mas as mesmas pessoas por quem você ora dentro da sua casa não lhe veem como um verdadeiro cristão, não lhe veem como uma verdadeira cristã. Você ora pelo seu marido para que ele saia das drogas, para que ele saia do vício, para que ele saia da situação em que ele está vivendo, mas de repente o marido sabe quem é você dentro de casa. E aí às vezes você fica se perguntando: meu Deus, por que o Senhor não faz a obra logo na vida deles? Porque Deus não pode pular a cerca. Para Deus fazer a obra na vida dessas pessoas, Deus primeiro precisa começar trabalhando na sua vida. Na sua vida. Só que nós, na verdade, nunca jamais imaginamos que Deus precisa trabalhar em nós, porque nós acreditamos que nós já estamos prontos, porque viemos para a igreja, estamos na igreja, e nós já acreditamos que só em estarmos fazendo isto, nós já estamos com a ficha limpa, que nós já estamos mais do que pronto, em que agora nós estamos vindo buscar pelos nossos, e agora Deus então vai lá, e Deus vai converter, Deus vai libertar, Deus vai transformar, quando na verdade não funciona assim. Para Deus poder mudar a vida de Jó, Deus precisou primeiro trabalhar na vida dele, para que através dele outros pudessem ver a obra de Deus. A pergunta é muito simples: você permaneceria, se nós não soubéssemos do resultado em relação a Jó, você permaneceria servindo a Deus, sabendo da situação em que, no caso de Jó, clamando e Deus não lhe respondendo? E Deus não lhe respondendo? Veja que a Bíblia está dizendo: clamo a ti, porém tu não me responde. A pergunta é: quais seriam as áreas da vida de Jó que Deus precisaria trabalhar? Quais seriam as áreas da vida de Jó que Deus precisaria trabalhar? Primeiro, nós podemos apontarmos em relação a conhecer a Deus, porque a Bíblia Sagrada diz que o próprio Jó disse: porque eu ainda não te conhecia. E a Bíblia diz que Jó chegou a dizer: porque eu só te conhecia por ouvir falar. Você conhece Deus de verdade? Você realmente busca ter um relacionamento com Deus de verdade? Será que realmente a sua intenção é conhecer o Espírito Santo? É ser cheio do Espírito Santo? É ter comunhão com o Espírito Santo? Ou de repente você acha em que só o fato de você chegar na igreja, Deus logo vai começar a mudar a tua vida e pronto, e acabou? Se não funciona assim. A primeira coisa que
Deus precisava trabalhar na vida de Jó era que Jó agora precisava conhecer a Deus de verdade, ao ponto de que ele vai dizer logo lá na frente ele vai dizer: porque agora eu te conheço de verdade, porque antes eu só te conhecia por ouvir falar. A segunda área que Deus precisava trabalhar na vida de Jó era em questão à segurança, porque a Bíblia diz que uma das acusações de Satanás era que Jó temia a Deus em vão. Jó temia a Deus em vão. Você conhece Deus ao ponto de não ter medo de Deus? Não ter medo de Deus, não ter medo. Porque é interessante saber que muitos têm medo de Deus. Muitos, na verdade, trazem ainda dentro de suas mentes aquele pensamento de que Deus é um Deus mau, é um Deus carrasco, é um Deus que está com a zorrague na mão, é um Deus que quer bater, é um Deus que está ali disposto a se vingar se você pecar, se você errar, se você tropeçar. Basta você lembrar-se dos ensinamentos de nossos pais, ou dos pais de nossos pais que diziam: menino, não faz isso não, porque senão Deus castiga. Basta você se lembrar, basta você voltar ao passado, e você talvez vai dizer: realmente é verdade, porque quantas vezes o meu pai, minha mãe, meus avós não diziam isso para mim: olha, se eu fosse você, tinha cuidado, viu? Porque se você continuar fazendo isso, Deus vai te pegar na virada, Deus vai te castigar, você vai ver o que Deus vai fazer com você. Agora você é um adulto, e de repente a sua mente já foi trabalhada no passado a ter medo de Deus. Deus precisava trabalhar em Jó, para que Jó pudesse verdadeiramente confiar em Deus. Ele precisava trabalhar nessa área na vida de Jó, para que Jó realmente pudesse ter essa confiança em Deus. Terceira área que Deus precisava trabalhar na vida de Jó. A Bíblia diz que em um certo momento Jó abriu a boca e ele disse: nunca estive sossegado, nunca descansei, mas veio sobre mim a perturbação. A terceira área, ansiedade. Você conhece pessoas ansiosas? Você conhece pessoas que são ansiosas? Existe a ansiedade do bem e a ansiedade do mal. A ansiedade do bem: menino, não vejo a hora de ir para aquele aniversário. Quer dizer, aquela ansiedade é uma ansiedade boa, é uma ansiedade que te coloca para cima, é uma ansiedade que faz você se sentir-se bem. Por quê? Porque você está se projetando para um futuro alegre, para um futuro brilhante. Porque você se vê naquela festa, você já se vê se divertindo, você já se vê rindo, você já se vê muito bem vestido ou muito bem vestida. É a ansiedade do bem. Mas existe a ansiedade destrutiva, que é aquela ansiedade que você se antecipa a resultados de forma negativa. Você começa a criar uma neurose dentro de você, que se você não tiver cuidado, você começa até a ver vultos. Você começa sem perceber a determinar determinados tipos de sentimentos que te trazem dentro de você um reflexo de perca. Então essa ansiedade é uma ansiedade destrutiva. Essa ansiedade do mal, ela acarreta pelo medo. E era uma outra área que Deus precisava trabalhar na vida de Jó. Medo. A Bíblia Sagrada diz assim: olha, não temas, porque eu sou contigo. Nem te assombres, porque eu sou o teu Deus. Você pode ter diversos tipos de medo. Você pode ter diversos tipos de medo. Você pode ter o medo da perca. Por exemplo, meu Deus, desse jeito eu estou vendo a hora isso daqui acontecer. É o medo da perca. Você tem medo de perder o seu marido, de perder a sua esposa. Você tem medo de perder o emprego. Você tem medo. E esse medo, ele te atribula a tua alma, ele perturba o teu espírito, ao ponto de que sem você mesmo perceber, você começa a se destruir.
Você começa a entrar num processo tão neurótico de um jeito que você agora tem medo de sair de casa. Você tem medo de sair do portão da tua casa. Você começa a ter aqueles pensamentos, sabe? De se ver passando pelo momento de acidentes e etc. Isso é o medo. E esse medo te escraviza. Esse medo te atormenta. Esse medo é tão cruel de um jeito que ele começa a determinar sentimentos dentro de você. Você agora está com medo de tudo. E Deus precisava trabalhar nessa área na vida de Jó, para que Jó pudesse acreditar que Deus é soberano sobre tudo e sobre todas as coisas. Será que de repente você não é tomado por esse medo? Será que de repente você não é tomado por este medo? O medo de perca, o medo de que não vai dar certo. Talvez você tenha até certas interrogações, quer dizer, em não acreditar em você mesmo, em não crer em si próprio. E uma das áreas, que é a quinta área que Deus precisava trabalhar na vida de Jó, era justamente na área da insegurança. Tem pessoas que elas são tão inseguras de si mesmas, em que é uma coisa impressionante, acarretado pela ansiedade, acarretado pelo medo, que agora é uma pessoa que ela não acredita em si próprio. Você conhece pessoas assim? São pessoas que elas mesmas não acreditam em si mesmas e não se aceitam. Você sabia que tem pessoas que elas não se aceitam? De repente elas são fortinhas, gordinhas, ou magrinhos, ou magrinhas, e elas não se aceitam. Elas sempre vão querer ser que fosse outra pessoa. É como que se dissesse assim: eu não me aceito como eu sou, e começa o combate dentro de si. Queria ser mais alta. Olha, na verdade eu queria ser mais gordo ou mais magra, ou mais gordo ou mais magro. Quer dizer, isso te leva a uma baixa autoestima que você não tem ideia. Você agora está em uma situação tão deplorável de um jeito que, se você não vigiar, você está para explodir. Você está para explodir. E aí acontece exatamente isso. Deus precisava trabalhar na vida de Jó, para que Deus pudesse mudar a situação de Jó. Deus precisa trabalhar na sua vida. Deus precisa trabalhar em você. E agora a última área que Deus precisava trabalhar na vida de Jó, era que se Jó tinha verdadeiramente um coração, não só pelo que ele dizia, mas agora que viesse a cumprir aquilo que ele dizia. Se ele estava disposto realmente a orar, interceder pelos seus muito amigos. Pessoas essas que infernizaram a vida dele durante meses. Tem pessoas que elas levam a vida de infernizar a vida de outras pessoas. Você sabia disso? Vamos aplaudir Jesus bem forte aí. Glória a Deus. Tem pessoas que elas levam a vida de infernizar a vida de outras pessoas. É impressionante. Às vezes é no corte de cabelo. Aquela pessoa já se sente incomodada e ela faz por onde você ficar sabendo que ela não gostou do corte do seu cabelo. Acabou o seu dia. Acabou o seu dia. De repente é aquele vizinho em que ele liga o som em tão altas alturas, porque ele sabe que você não gosta, você detesta aquilo, você abomina aquilo, você odeia aquilo. Então já faz para que você fique atormentado. Liga o som bem alto e aquele negócio todo, e vai mais à frente. Talvez é um parente seu, uma pessoa da tua parentela, que de repente sabe, porque sabe que você não gosta de emprestar o que é seu, mas essa pessoa, ela sempre procura te pedir emprestado na frente de pessoas que você fica meio sem jeito de dizer um não, e você já sabe que aquela pessoa faz aquilo de propósito. Tem pessoas que elas gostam de infernizar a vida de outras pessoas. Tem pessoas em que de repente não fazem nada para ajudar,
e você faz de tudo para ver se ajuda, e essa pessoa que não mexe uma palha, vive jogando acusações de lá para cá, e isso te ofende, isso te entristece, isso te desmotiva, isso te abate. Então, uma das áreas que Deus precisava trabalhar na vida de Jó era esta. Será que Jó realmente está disposto a orar porque inferniza a vida dele? O que é interessante, você sabe o que é? É que a Bíblia Sagrada diz que o segredo da mudança da vida de Jó não estava em Jó orar pela sua cura. O segredo para reverter a situação da vida de Jó não estava em Jó orar pela sua prosperidade. Não estava em Jó orar para que a esposa voltasse. Deus não pediu nada disso. Deus pediu a Jó: Jó, eu quero que você ore pelos seus amigos. Eu tenho certeza que orar pelos seus amigos, para Jó, era a coisa mais difícil. Porque você ter aí meados 6, 7 meses, 3 pessoas ali na sua presença, só te acusando, só te condenando, só te apontando, só isso e quantas coisas mais. E você agora ter que orar, mas orar de coração, não só orar de boca para fora. Irmão, muitas pessoas, elas intercedem pelos seus e não recebem os seus milagres, porque oram de boca para fora. Ora pelo marido que não perdoam, oram pela uma esposa que não perdoam, oram por filhos que ainda que sejam filhos, mas guardam ainda certos ressentimentos de palavras duras que ouviram de seus próprios filhos. Oram porque querem ver a paz dentro de suas casas, mas não perdoaram. Não perdoaram, não teve o perdão verdadeiramente de coração. De coração. Sabe o que é interessante? E é importante você entender isto no seu coração, porque a Bíblia Sagrada diz, está escrito, que Deus mudou a vida de Jó em todas as áreas. Mas Deus não lhe deu uma nova esposa a Jó. A mesma que outrora lhe dissera: ainda retens a tua fidelidade com Deus? Amaldiçoa Deus e morre. Foi a mesma que logo depois ele, Jó, foi ter com ela filhos, assim como outrora Deus tinha concedido. O que eu quero dizer aqui nesta noite, para encerrar esse simples recado, que área da sua vida você percebe que Deus precisa trabalhar? Ei! Olhe para cá. Você ora pelo um pai que você guarda sequelas no seu coração de coisas que ele falou, mas você quer seu pai transformado. Eu estou aqui para lhe dizer, pelo Espírito Santo de Deus, de repente você é aquela pessoa em que você se sente rejeitado ou rejeitada dentro de casa. Ah, pastor, é porque meus pais, eles sempre tiveram um apego maior com meus irmãos. Comigo não. Comigo eles sempre foram ignorantes, secos. Eu sempre procurei estar próximo, mas eles sempre se recusaram a aceitar. Quer dizer, e de repente você hoje tem que orar pelo seu pai. Você tem que orar pela sua mãe, que talvez você ficou sabendo em que fez de tudo para lhe abortar. E de repente você precisa orar por ela hoje, mas o seu coração ainda meio que não perdoa, meio que ainda que ressentido, meio que ainda machucado, meio que ainda magoado com a sua mãe. E aí? Será que não é essa área que Deus precisa trabalhar em você? Será que não é essa área que Deus precisa trabalhar no seu coração, na sua vida? De repente você me diz assim: é mesmo, pastor, para falar a verdade, para mim a coisa está meio complicada. Por quê? Porque eu clamo e Deus não me responde. Eu clamo, mas Deus não me responde. Não será que é por conta disso que Deus não esteja respondendo? Será que não é justamente porque você quer que Deus faça a obra neles? Enquanto que Deus, para começar a obra neles, tem que começar a fazer a obra na sua vida. Deus tem que começar a trabalhar em você, para que Ele possa depois trabalhar
através de você. Por isso, em nome de Jesus, permita ao Espírito Santo adentrar o seu coração e ver o que precisa ser trabalhado em você, o que é necessário ser trabalhado em você. De repente você é uma pessoa que você tem, sabe, aquele espírito de contenda. Pastor, eu gosto de contenda, eu dou maior valor a uma contenda. Quando não tem contenda, eu procuro uma contenda. E de repente Deus precisa trabalhar nessa área em você. Porque com a mão você constrói e com as duas você destrói. Talvez seja essa área. Talvez você é uma pessoa que se ira facilmente. Talvez você não aguenta calado. Não aguento mesmo não, pastor. Se me mandar para o inferno, eu mando a pessoa ir para o quinto. E na mesma hora, viu, pastor? Pois é. Talvez seja por conta disso que você não para em emprego nenhum. Talvez seja por conta disso em que você, achando que fazendo isso está fazendo bem, você nem percebe que você vai fechando as portas por onde você passa e você mesmo vai dificultando a sua caminhada. Talvez seja por conta disso que você não recebe o seu milagre. Talvez você é aquela pessoa que não leva desaforo para casa. Ah, não levo mesmo não, profeta. Talvez seja uma área que Deus precisa trabalhar em você. Para nós terminarmos, que área Deus precisa trabalhar em você? Talvez você seja uma pessoa negativa. Ah, pastor, eu sou negativo. Olha, eu saio daqui animado, eu saio daqui certo que Deus vai abençoar, mas quando chega lá fora parece que tem um alfinete que vem e fura. E agora eu estou desanimado, sou negativo, eu sou tão negativo que o negativo explode, só para o senhor ter uma ideia. Eu sou negativo. Talvez você é uma pessoa totalmente pessimista. Ó dia, ó céus, ó vida. Talvez você seja uma pessoa em que você sempre espera que a sua vida piore cada dia mais. Talvez as suas expectativas só pendem para coisas ruins e não para coisas boas. Que área da sua vida Deus precisa trabalhar? Que área da sua vida Deus precisa trabalhar? Talvez Deus precise trabalhar nessas áreas que Ele está falando aqui, porque Ele te conhece, Ele te sonda, Ele conhece você. Talvez Deus precise trabalhar em você, para você ver que certas amizades e certas companhias com quem você tem se acompanhado, não presta para você, não serve para você, mas você insiste, você teima. Você talvez precise ser trabalhado nessa área da sua vida. Uma coisa eu sei. Ei, preste atenção. Deixe Deus trabalhar. E aí você vai clamar e Deus vai te responder. Amém? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus.